Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cleiton da Igreja Cristã Novo e Vivo Caminho aqui de Sertãozinho. E eu quero começar com vocês um estudo que se chama A Igreja e o Seu Tempo. Você sabe que a igreja começou há mais ou menos 2000 anos, quando Jesus sobe aos céus e o Espírito Santo desce. O Espírito Santo que é chamado do selo da promessa do Senhor. E a igreja começou, mas começou-se um tempo novo. Abriu-se um novo e vivo caminho para mim e para você. E você já estudou sobre isso? Você conhece esse tempo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, ok? E para começar eu quero apresentar a vocês um slide. Presta atenção aqui, esse slide. Que ele faz um panorama de como Deus tem tratado com o homem e como o homem tem se relacionado com Deus. Presta atenção aqui, Lá no começo, você percebe que o homem foi criado por Deus na inocência, porque ele não tinha um pleno conhecimento do bem e do mal. Tanto é que Deus diz para ele assim, de todas as árvores vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Mas você sabe que o homem não obedeceu a Deus, a mulher foi enganada pela serpente, comeu do fruto e deu ao homem que também comeu do fruto. Quando o homem cai, o homem sai desse período de inocência, o homem entra num período de consciência, que nunca mais vai deixar o homem. Nunca mais esse período de consciência vai deixar o homem. Nesse período de consciência, depois da queda do homem, a Bíblia fala de Gênesis 3 a Gênesis 6, que nós chamamos de período de pré-dilúvio, que ali o homem se corrompeu totalmente. O homem foi totalmente corrompido pelo pecado. Se afastou completamente de Deus e de tudo que era bom, a ponto de Deus ter que vir intervir no homem. Como que Deus interveio? Através do dilúvio. Deus vem com juízo e Deus tira de toda a face da terra os seres viventes. Quem sobra? Somente Noé e a sua família e os animais que foram colocados na arca juntamente com Noé. Você sabe da história. Bom, quando Noé sai da arca, começa um período que eu gosto de chamar de pós-dilúvio. É quando Deus vem a Noé e Deus faz uma aliança, um pacto com Noé. Deus diz assim para Noé: Noé, nunca mais eu vou destruir a terra com água. E a Bíblia fala que Deus faz uma aliança com Noé e dá um sinal a Noé. E o sinal da aliança de Deus é o arco que é colocado nos céus, o que nós conhecemos pelo arco-íris. Nós sabemos que é o arco-íris, que é o símbolo de uma aliança que Deus fez com o homem. Quando Deus faz essa aliança com Noé, Deus estava fazendo essa aliança com toda a humanidade, porque então, a partir de Noé, que havia sido salvo, toda a terra foi repovoada, a partir de Noé e seus filhos. Quando Deus faz essa aliança com Noé, Deus faz uma aliança com toda a humanidade. É por isso que até hoje a aliança de Deus vale conosco, que os seres viventes, que o homem, que os animais não vão ser mais destruídos com o dilúvio, como foi no Gênesis. Bom, mas continua, não parou aí. Dos descendentes de Noé, Deus escolhe um, que é Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão. Deus escolhe Abraão e faz um pacto com Abraão. E qual era o pacto de Deus com Abraão? É que de Abraão seria feita uma grande nação. E essa nação seria uma nação para Deus, a nação de Deus, uma propriedade de Deus, uma nação escolhida por Deus, que nós sabemos que é a nação de Israel. Mas presta atenção numa coisa: com Noé, Deus faz uma promessa a Noé, e automaticamente essa promessa desce a todo homem, porque só havia então Noé e a sua família. Com Abraão é diferente, aqui há uma divisão, porque Abraão não vivia sozinho, não tinha só a família de Abraão, pelo contrário, a terra já estava povoada. Havia outras pessoas, outros contemporâneos a Abraão, mas Abraão foi escolhido para ser dele, para partir dele, uma nação que seria a nação escolhida por Deus. E aqui começa então uma divisão,
que você sabe, você lê na Bíblia que é a divisão do povo judeu e o povo gentil, a divisão entre judeus e gentios, aqueles que participavam da promessa de Abraão e aqueles que não participavam. Mas não para aí. Dentre aqueles que faziam parte da promessa, que participavam da promessa, dentro de Israel, Deus faz uma nova aliança, que é a lei. Deus vem e entrega a lei ao povo e diz para o povo obedecer a lei, porque se o povo obedecesse a lei, o povo seria abençoado, próspero. Porém, se o povo não obedecesse, a maldição viria sobre o povo, e o povo aceita a lei do Senhor, o povo aceita esse pacto de ser um povo particular do Senhor, diferente de todos os outros. Com a lei vem o conhecimento do pecado, porque foi para isso que a lei foi dada, para vir o conhecimento do pecado. Com o conhecimento do pecado, abriu-se o caminho para quê? Para que Cristo viesse a essa terra. Porque agora já se sabia, já se tinha o conhecimento do pecado, e o conhecimento do pecado veio pela lei. Como já se tinha o conhecimento do pecado pela lei, Cristo pôde vir. Por quê? Porque ele veio para cumprir a lei. Ele veio para não pecar. Porque cumprindo a lei e não pecando, ele poderia se tornar o sacrifício perfeito pela humanidade. Ou seja, um homem que não tinha pecado, um homem que não havia transgredido a lei, que não necessitaria morrer, mas ele entrega a sua vida como sacrifício perfeito por todos os homens que pecaram, né? Simplificando, é mais ou menos isso o que Cristo veio fazer: cumprir a lei, e ele cumpriu toda a lei. Ele não pecou, não pecando não necessitaria morrer, mas ele se entrega, ele entrega a si mesmo para morrer pelo nosso pecado. E assim se começa o tempo da graça. Mas olha só, presta atenção numa coisa. Quando Deus faz a promessa a Noé, que não exterminaria mais a humanidade com água, depois disso Deus faz uma promessa a Abraão. Mas a promessa que Deus faz a Abraão de uma grande nação, ele não extingue a promessa que Deus tinha feito a Noé. A promessa que Deus tinha feito a Noé continuou e continua até hoje. Assim também, quando Deus dá a lei ao povo de Israel, a lei não extingue a promessa de que aquele povo era o povo de Deus, de que aquela nação era a nação eleita, era a descendência de Abraão. Quando Deus dá a lei, não extingue a promessa, não anula a promessa. A lei não anula a promessa. O apóstolo Paulo fala isso no livro aos Romanos, que a lei não anula a promessa. Assim também como a lei não anula a promessa, a lei também não anula o pacto que Deus tinha feito com Noé, lá depois do dilúvio. Aí vem a graça, vem a graça. A graça, de mesma sorte, também não anula a lei. Assim como a lei não anula a promessa, e a promessa não anula o dilúvio, a graça não anula a lei. Mas veja uma coisa: a promessa não anulou, a promessa que Deus faz a Abraão não anula o pacto que Deus tinha feito com Noé. Porém, para aqueles que estavam embaixo da promessa, se começa um novo tempo para eles. Havia contemporâneos no tempo de Abraão. Os outros que não eram descendentes de Abraão continuaram participando da mesma promessa que Deus tinha feito a Noé, do pacto com Noé, de não exterminar essa terra, né? Nós sabemos que eles são os gentios, aqueles que não são da promessa lá de Abraão. A Bíblia fala que são gentios, que caminharam para uma apostasia de Deus, que se separaram completamente de Deus. Aqueles que entram na graça de Deus,
que estão debaixo da graça de Deus, são como aqueles que estavam na promessa de Abraão. É somente para aqueles que aceitam a Jesus Cristo, é somente para aqueles que conhecem, entregam a sua vida para Jesus Cristo, que estão debaixo dessa promessa da graça, que é a promessa de Jesus Cristo, da salvação do homem. Aqueles que não aceitam a graça, que não estão debaixo dessa promessa, que não aceitaram a Cristo, eles ou continuam vivendo na lei ou na apostasia, porque a graça não extinguiu a lei. É claro que aquele que está vivendo a graça não está mais debaixo da lei, assim como aquele que viveu na promessa de Abraão não estava na apostasia do mundo, dos gentios, agora eram os judeus, era o povo escolhido de Deus. Da mesma forma, aqueles que estão na graça não estão mais debaixo da lei e nem da apostasia, mas não aniquilou nem a lei e nem a apostasia. Deixa eu te mostrar no próximo slide. Olha só, é praticamente a mesma coisa. Olha aqui, a humanidade, ela começa no seu tempo de inocência, mas na queda do homem, ali há a queda do homem, e o homem entra num período de consciência, da linha amarela para frente. No período de consciência do homem, começa ali com o período do pré-dilúvio, que nós já falamos aqui, onde o homem foi totalmente corrompido e veio o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus faz uma promessa a Noé. Deus faz uma aliança e um pacto com Noé. Depois do pacto com Noé, Deus faz uma promessa, que nós falamos que é o tempo da promessa, que Deus faz a Abraão. Nota que quando Deus faz a promessa a Abraão, há uma separação entre judeu e gentil. O gentil caminhava na apostasia e o judeu na promessa. Dentro da promessa vem a lei, e dentro da lei vem a Cristo. Mas presta atenção agora aqui, a Bíblia fala assim que Cristo veio para os seus, ou seja, Cristo veio para o judeu, Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos que o receberam, ou seja, quando os judeus não receberam a Jesus Cristo, abriu-se então um outro caminho, que é o que fala lá em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 e 20, para nós entrarmos com ousadia diante do trono, pelo novo e vivo caminho. Qual é o novo e vivo caminho? É o caminho que Deus abriu para igreja, é o caminho da graça. Esse novo e vivo caminho, que olha só que interessante, ele não é o caminho do judeu, da promessa, da lei, e também não é o caminho do gentil, que é o caminho da apostasia. É um caminho diferente. Ele é aberto tanto para judeus quanto para gentios. O gentil caminhava em direção à apostasia, em direção à condenação. O judeu caminhava, como eles esperam até hoje, em direção a quando Cristo voltar, que estabelecerá o seu reino terreno aqui na terra, através de Israel, que é o reino terreno de Deus. E eles caminhavam para isso, para então se estabelecer o milênio, que é quando Deus reinará aqui na terra, através de Israel. Olha só que interessante. Mas então, quando se abre um outro caminho, um novo e um vivo caminho, que não é nem do judeu e nem do gentil, esse novo e vivo caminho é da igreja. Veja que a igreja, ela não segue nem o caminho do gentil, que era um caminho de apostasia ao Senhor, e nem muito menos o caminho da lei, porque o caminho da lei não foi feito para a igreja, foi feito para o judeu.
até porque pela lei ninguém será salvo. A igreja então começa através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, um novo e um vivo caminho. E esse caminho nos leva diretamente aonde? Ao arrebatamento. Ao arrebatamento. É por isso que nós não confundimos o arrebatamento da igreja com a volta de Cristo. Porque o arrebatamento da igreja é onde Cristo vai levar a sua igreja, é onde esse caminho que foi aberto pela cruz, pelo sacrifício de Cristo, nos conduzirá até as bodas do Cordeiro, até os céus, até Jesus Cristo. Porém, depois disso, depois das bodas do Cordeiro, depois que a igreja for levada aos céus, Cristo voltará para reinar nessa terra. Por quê? Porque a igreja é o reino espiritual de Cristo. Porém, Israel é o reino terreno de Cristo. Cristo voltará a reinar nessa terra através de Israel. Mas a Bíblia nos fala que ele voltará a reinar, mas ele reinará com os seus santos. Quem são os santos que descerá com ele para reinar sobre a terra? A igreja. Se você pegar as promessas de Cristo à igreja, lá nas 7 cartas ao Apocalipse, vai falar em uma das cartas que da mesma forma que Deus concedeu que Cristo se assentasse no seu trono para reinar, Cristo concederá que a igreja se assente no trono dele, porque a igreja reinará com Cristo. Então a igreja subirá no arrebatamento, participará das bodas do Cordeiro e voltará com Cristo para reinar com ele. É por isso que nós somos chamados de reis e sacerdotes. É por isso que o nosso sacerdócio não é levítico, ele é comparado com o sacerdócio de Melquisedeque, que era rei e sacerdote, porque nós vamos ser sacerdotes sim, nós somos sacerdotes sim, mas nós também vamos reinar com ele, nós vamos reinar com Cristo. Perceba você que o tempo da igreja é diferente de tudo que já aconteceu. A igreja não está debaixo da lei, e a igreja não está na apostasia. A igreja não vive como Israel vive, e a igreja não vive como o mundo vive. A igreja não usa dos símbolos de Israel, e a igreja não usa dos símbolos do mundo. A igreja vive o seu tempo, que é o tempo da graça de Deus. A igreja vive dirigida pelo Espírito Santo. A igreja é guiada pelo próprio Cristo, que é o cabeça dela, porque ela é o corpo de Cristo. Esse é o tempo da igreja. É para isso que existe a igreja. A igreja veio a esse mundo, sabe para quê? Para estabelecer o reino, mas não o reino terreno, o reino espiritual. Porque enquanto Israel é o povo terreno, a igreja é o povo espiritual. A igreja, meu querido, ela é espiritual. A igreja, ela não é carnal. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo da igreja. Quando Cristo voltar para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, para buscar a igreja, Ele não vai estar procurando a sua cor de pele, Ele não vai estar procurando a sua denominação, Ele não vai estar procurando os seus atos para te salvar. Ele vai estar olhando para aqueles que têm o Espírito dele, porque o Espírito é o selo. Sabe quem vai ser salvo? Quem tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala assim que se alguém não tem o Espírito Santo, esse não é dele. Automaticamente, se você tem o Espírito de Deus, você é dele. Esse é o tempo da igreja, esse é o tempo da graça. Não queira você viver na lei e nem na apostasia. Aproveite desse tempo que nunca houve e talvez nunca mais vai existir. A Bíblia fala da igreja, a Bíblia fala do milênio, e a Bíblia fala de novos céus e nova terra depois do trono branco.
onde nós não sabemos, não conhecemos muito de como será. Mas o que eu sei é que até o tempo que nós temos, desde que a humanidade foi criada, desde que o homem caiu, não existe tempo melhor do que esse que eu e você vivemos. É onde nós temos a oportunidade de sermos um em Cristo, um com Deus, onde nós temos a oportunidade de ser o corpo e Ele o cabeça. Nós não estamos presos à lei e nem ao mundanismo. Nós vivemos pela graça, e o Espírito de Cristo que opera em nós, um dia nos levará para estar perto dele. Medite nessa palavra, medite nesse estudo, e Deus te abençoe, em nome de Jesus.